você na aula de Geografia de hoje. A gente vai rever, né, o assunto da paisagem brasileira. Primeiro, vamos lá relembrar o que danado é paisagem. Né? Então, presta atenção nessas fotografias que eu vou mostrar, falando do relevo, que aparece o relevo, o clima e coisa e tal. Olha aí as fotos, né? Acho que dá para colocar aqui em cima. Isso é uma paisagem lá do Nordeste, né? Do interior aqui do Nordeste, né? Que mostra, né, esse relevo mais seco, esse clima mais quente, muito sol, esse tipo de vegetação, né? Então vamos para uma outra foto. Essa foto aqui é um outro tipo, é uma outra paisagem. Você vê outras coisas, né? Você vê aqui um cerrado. Olha, veja só que diferença lá da Caatinga e do Cerrado. Muito bem. E agora a gente vamos ver mais uma outra diferença. Que tal essa daí, ó? O mangue, não é? Né? Diferente. Veja, então o que é que a gente tem? A gente tem essas diferenças de imagem, e essas diferenças de imagem de lugar é que a gente chama de paisagem. O Brasil, por ser um país enorme, possui vários tipos de paisagem. Lugares com muitas florestas, lugares com poucas árvores, lugares altos, lugares baixos, né? Enfim, lugares com climas quentes, com climas frios, não é? Com muitos quentes, com tempo muito seco, mas enfim. Então vamos lá. Já que a gente sabe o que é paisagem, então paisagem são os elementos que compõem um lugar. Vegetação, clima, hidrografia, relevo, tudo isso são elementos que vão compor, não é, um lugar. Muito bem. Então, preste atenção aí agora que a gente vai falar sobre o relevo. O que é que a gente estudou sobre relevo? Vamos ver? Então, relevo aí, vamos falar de relevo, dar uma explicadinha melhor naquilo que eu já falei, né? O relevo é a diferença entre os níveis de solo. Ela pode mudar de forma devido a agentes como terremotos, vulcões, erosões e deposições. A erosão e a deposição são as formas de mudança de relevo no Brasil. Ou seja, no Brasil não ocorre terremoto, também não ocorre vulcanismo, né, ação vulcânica. Então, as formas de mudança do relevo do Brasil é a deposição e a erosão. Né? No Brasil, as formas de relevo mais comuns são as planícies, os planaltos e as depressões. Podemos destacar aí como exemplo, né, a planície amazônica e a litorânea, a depressão sertaneja e o planalto central. E a gente vê aí, né, no mapa, né, os três tipos de relevo mais comum, né? Planície, planalto e depressão. Então, dá uma olhadinha aí no mapa. No livro de vocês de geografia tem essa imagem aí. Quem quiser ficar curioso, baixa aí lá, dá uma olhada. Né? Muito bem, muito bem. Então, relevo é a diferença entre os níveis do solo, alto, baixo, né? Planalto, planície e depressão, que é tão baixo que nem dá para aparecer, né? Então, ou seja, né, o planalto ele é mais alto do que a planície, né? E mais baixo que isso tem a depressão. Muito bem, então são os três tipos de relevo mais comuns no Brasil. Ok, gente? Então, vamos lá. Agora vou falando sobre a hidrografia. E o que é hidrografia? Hidrografia, né, é o estudo, né, de rios, lagos, lagoas, mares, não é? De uma determinada região. E a gente está falando de que lugar? De um lugar. A gente está falando sobre o Brasil. Muito bem, se a gente está falando sobre o Brasil, vamos estudar rios, lagos e lagoas do nosso Brasil. Né? O que mais caiu foi falando sobre os rios, né? Que tem os rios perenes, temporários, de planícies e de planaltos. Então vamos lá ver algumas imagens e ver, né, rever essa explicação. Então, falando agora de hidrografia, né? É o conjunto de rios, lagos, lagoas e mares de um lugar. No Brasil, os tipos mais comuns de rios são os perenes, como eu já falei, com seu curso de água permanente, são aqueles que não secam, e os temporários, que secam em épocas do ano, que ele pode também secar completamente ou só um pedaço dele.
Podemos classificar os rios brasileiros de outra forma. Rios de planície que não são acidentados e geralmente transbordam na época das cheias, né? Porque o nível de terreno em volta dele é sempre bem plano, né? E os rios de planalto com curso acidentado, ideais para a construção de hidroelétricas. Muito bem. Então, o que é que a gente vê agora? A gente vê as principais bacias hidrográficas do Brasil. De vermelho, não é? A bacia hidrográfica, né, do Amazonas, e de verde a bacia hidrográfica do São Francisco, que são as mais conhecidas, né? Muito bem, gente, muito bem. Vamos continuar. Muito bem. Já que a gente agora já sabe o que é hidrografia de um lugar, não é? Que os rios podem ser constantes, né? O fluxo da água do rio pode ser constante, ou podem secar por um tempo, ou ficar quase seco, né? Que existem rios feitos de planície que normalmente transbordam na época das cheias ou das chuvas, e os rios de planalto, que são ideais para a construção de hidroelétrica, que é um tipo de usina, um tipo de fábrica de energia. Então vamos lá. Falando agora sobre o clima. O clima do Brasil, ele é praticamente todo tropical, porque ele está, não é quase todo esse paizão aqui da gente, não é, que está quase todo, né, na zona tropical. Muito bem. E quais são as 3 zonas climáticas da Terra, né? A gente vai ver também. E não esquecendo, por que, professor, alguns lugares são mais quentes, não é? Outros são mais frios, não é? Devido a algumas características do nosso próprio planeta. Então vamos lá, sem mais demora, ver essa explicação. Clima, não é? Vamos falar agora do clima, não é? E eu falei lá que devido à inclinação da Terra, a gente tem costume de pensar que o globo terrestre está assim retinho, não, mas a posição dele é essa, gente. Ele é meio inclinadozinho, né? E essa inclinação, não é que vai criar o que a gente fala de zonas térmicas, né? A gente pode ver que os raios solares e a iluminação, né, chegam em lugares diferentes, né, de formas diferentes, né? No meio a gente vê que ele chega mais perto, mais rápido, e, né, e nas pontas, né, ele chega mais demorado, criando essa diferença entre climas nos lugares. Vejam só aí. E essas diferenças vão ser chamadas de zonas climáticas. São essas faixas aí, né? A gente tem a tropical ou intertropical, a temperada, e as zonas polares, né? Que é o Polo Norte, Polo Sul, o trópico. A zona temperada do norte, a zona temperada do sul, e no meiozinho a zona tropical ou intertropical. Professor, por que chama de intertropical? Porque ela fica no meio do trópico de Câncer e no meio do trópico de Capricórnio. Isso é coisa que vocês podem estudar mais adiante. Então vamos lá. E o que é o clima? É a variação do tempo atmosférico em um mesmo lugar. Essa variação ocorre com a união de alguns elementos do clima. Que elementos são esses? Ventos, temperatura, a chuva, a umidade, as nuvens, né? Assim, a combinação desses elementos fazem um lugar ser mais quente, outro mais frio. Um lugar ser mais úmido, outro lugar ser mais quente, né? Professor, nunca entendi. Úmido, o lugar é úmido, tá molhado? Não, é porque tem muitas partículas de água. Partículas são pedaços miúdos que a gente não consegue ver no ar, não é? E quando ele é um clima seco, é quando não tem muitas partículas de água no ar, né? Muito bem, muito bem. Vamos seguir? E aí a gente vê, não é, um clima tropical, não é? Aí em São Miguel do Arante, no Ceará, e em um clima frio lá no Introsno, lá na Noruega, né? Então a gente continua vendo aí o mapa, o planisfério do globo com as zonas temperadas, e do lado a gente vê o clima do Brasil, né? A gente vê que o clima do Brasil, lendo ali embaixo, tem um clima equatorial de vermelho,
o tropical, subtropical, tropical de altitude e tropical semiárido. Então, na verdade, o Brasil é um país de clima tropical, que vai ter essas variações, não é, de um para o outro. Mas é o Brasil é o nosso país tropical, lindo de morrer. Muito bem. Já que a gente falou sobre clima, sobre relevo, sobre hidrografia, a gente vai falar agora sobre a vegetação. E a vegetação do Brasil também é uma das mais diversificadas do mundo, não é? Temos ecossistemas enormes, não é? Como a floresta amazônica, como a Mata Atlântica, não é? Que são a vegetação do Pantanal, que são ecossistemas, né? Sim, extremamente diversificados. Professor, o que é um ecossistema extremamente diversificado? Hã? É quando tem muitas espécies vivas, tanto plantas quanto fungos, bactérias, animais, aves, peixes, enfim, uma infinidade de ser vivo muito diversificada em um determinado, não é, lugar, né? E uma planta a gente já viu, a gente estudou quais são as partes da planta, a gente já estudou, não é, a fotossíntese também, isso lá em ciência, né? E tudo isso ele tem uma coisa em comum. Um tipo de planta vai nascer em um determinado lugar, porque aquele tipo de planta se adequa ou se adapta, não é, a um determinado lugar. Não dá para eu trazer, por exemplo, né, um pé de pêssego e plantar no sertão, no interior, onde é seco, onde faz muito calor, não é? Não vai nascer. Então, tudo é muito relativo quando a gente fala de vegetação. Então, vamos lá, a explicaçãozinha bem rápida sobre vegetação. Vamos falar agora da vegetação. Vegetação, né? É o conjunto de plantas de uma determinada região, onde seu crescimento é favorecido pelo clima desse lugar. Como eu falei antes, não é? Eu já falei, né, que uma determinada planta não vai nascer em um certo lugar e em outro não, né, devido ao clima. Muito bem, gente. Então vamos ver aí, né? Aí eu trouxe o mapa, esses dois mapas tem aí no livro de vocês, né? A vegetação original do Brasil, como era, né? Como era, e no outro mapa a vegetação atual de como está. Veja a diferença. Essa coisinha vermelha aí no segundo mapa, não é? É a ação do homem, né? Ou seja, que sai devastando, derrubando, destruindo tudo, né? Infelizmente, né? A gente nota que a vegetação original de em muitos lugares praticamente desapareceu, minha gente. Então, dá uma dor, né? Porque quando a vegetação desaparece algumas espécies também, não é? Porque eles viviam naquela determinada região que tem aquele determinado tipo de vegetação e não tem mais aquele para comer, ele vai comer o quê? Vai morrer. Mas aconteceu, infelizmente. Bom, E aí, muito bem. Já que a gente viu todo o assunto de geografia, né, a paisagem brasileira, me diga aí agora as respostas, né, das nossas perguntas. por hoje é só. Beijos do tio.